Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula sobre o espaço adequado para a educação de jovens e adultos. Nós vamos entender como funcionam as salas de aula da EJA. Então, a sala de aula para a educação de jovens e adultos, ela é uma sala que tem que ser destinada a um público específico, que são jovens e adultos. E nós começamos a nos preocupar com essa educação há muito tempo, como nós já vimos, né, nós tivemos vários movimentos de alfabetização, de ensino de jovens e adultos, e desde a Constituição de 1988 e a LDB de 1996, a nossa educação ela é voltada para todas as pessoas, independentemente de estarem em idade escolar ou não. Então, sendo assim, o investimento na qualidade do ensino, principalmente da educação básica, da qual a EJA é uma modalidade, precisa ser o mesmo para todas as etapas e todas as modalidades. Então, tanto o investimento quanto a preocupação do Estado em relação a essas modalidades e etapas. Então, a EJA precisa receber uma atenção e precisa receber uma sala de aula específica para o público que ela atende. Então, pensar em qualidade de ensino, quando a gente fala de jovens e adultos, vai além de oferecer as vagas, porque muitas vezes, quando a gente fala do governo dar atenção em relação à EJA, é abrir vaga, abrir salas, isso é muito importante, isso é o primeiro passo, que haja uma sala de aula de EJA em pelo menos cada escola, e essa sala atenda a demanda, ela tenha vagas suficientes, até mais de uma sala, se for necessário. Isso já é uma urgência, mas implica muito mais do que isso, implica respeitar esses alunos que frequentam a sala de aula. Ela não pode ser oferecida ali num cantinho, numa sala que ninguém está usando, sem ventilação, sem lousa, sem material, o que a gente infelizmente vê em muitas escolas. Ela precisa ser uma sala de aula comum, igual a que é oferecida para o ensino regular. Então, é preciso que esse aluno tenha boas condições de estrutura física, que ele tenha acesso a material didático, acesso à biblioteca, a laboratórios, que ele frequente os mesmos ambientes que o aluno de ensino regular. E essa atenção ela não deve ficar só voltada para o campo pedagógico, ela precisa atender a parte social, humana e cultural, que a gente vai ver que é uma das funções da EJA. Então a EJA ela tem algumas funções, né? O Paulo Freire já tinha afirmado na teoria de alfabetização, no método de alfabetização dele, da importância de não só alfabetizar, de não ensinar somente a decodificação das letras, mas letrar o aluno, né? Promover a inserção social, oferecer ferramentas de libertação e transformação social. Tanto que muitos alunos que procuram a EJA tiveram privada o acesso à educação, tiveram privado o acesso à educação durante a infância, a adolescência e procuram a EJA quando são mais velhos, com a função de reparar uma falha, uma lacuna que ficou ali na formação dele. E ele pretende essa transformação social, essa melhoria na sua condição social através do estudo. E segundo as diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos, que é o parecer CNE-SEB 11/2000 e resolução CNE-SEB 1 de 2000, a EJA precisa cumprir 3 funções que nós vemos aí. Primeiro, a função reparadora, que é justamente isso, né? Você vai oferecer a esses alunos as mesmas oportunidades de estudos e o mesmo acesso ao conhecimento que oferece no ensino regular, preenchendo essa lacuna de aprendizado que ficou na vida dele. A segunda é uma função equalizadora, né, de promover a igualdade de oportunidade, permitir a reentrada desse aluno no sistema educacional. Esse aluno que muitas vezes teve que abandonar a educação para trabalhar, por problemas familiares, por problemas de renda, e vai dar a esse aluno a oportunidade de igualdade social, né? Dando um novo significado ao conceito de formação, de qualificação, de carreira. Esse aluno não vai só fazer o fundamental, o médio, ele vai ter oportunidade de prosseguir nos estudos, fazer uma graduação, um curso técnico superior. E a função qualificadora, obviamente, que é qualificar esse aluno, desenvolvendo potencial, qualidades, habilidades,
né? Desenvolvendo a parte cognitiva, a parte mental, a parte acadêmica propriamente dita. Então, essas 3 funções precisam ser cumpridas em uma sala de aula da EJA. E não só oferecer livro didático e decodificação de letras e números, é preciso oferecer a mesma oportunidade que o aluno de ensino regular tem. Então, para a gente pensar em um ambiente adequado para o público da EJA, a oferta de vagas deve ser a mais ampla possível, abrangendo locais nos quais o acesso ao ensino regular é mais difícil e o número de analfabetos seja maior. Por exemplo, a gente viu que o Paulo Freire escolheu uma comunidade lá com muitos analfabetos, adultos, e onde tinham poucas escolas, onde o acesso à educação é mais difícil. Então, é importante que o governo se atente à localização geográfica da EJA e pesquise os dados disponíveis a respeito das taxas de analfabetismo entre o público jovem e adulto para poder oferecer essas vagas com mais urgência nos locais certos e, a partir daí, se ampliar. Porque aí já precisa estar perto do aluno, que possivelmente trabalha durante o dia e à noite, ele quer ter acesso fácil à escola. É difícil você chegar tarde do trabalho, depois ainda ter que pegar uma condução para ir até a escola, muitos acabam desistindo, porque é muito cansativo e despende muito tempo também. E essa acessibilidade do aluno à sala de aula também inclui aquela legal, né? Aquela por direito, porque o aluno da EJA ele pode ser idoso e pode ser deficiente. Nós temos o Estatuto do Deficiente e o Estatuto do Idoso, que garante legalmente que esse aluno tenha acesso fisicamente à sala de aula e aos recursos da sala de aula através de rampas, através de não só a questão física também, né, mas através de rampas, de sinalização. Então, quem for abrir uma sala da EJA precisa estar atento a essa acessibilidade, a adaptação física da escola a esses alunos que têm problemas de locomoção. Isso pode incluir também uma deficiência física, mas pode incluir também uma deficiência visual, auditiva e outras questões relacionadas também à idade dos alunos, que muitas vezes são idosos que frequentam, né? Então, a estrutura física dessas salas, ela deve proporcionar, além dessa acessibilidade, o conforto, a salubridade. Como eu disse, não ser aquela sala mal ventilada, mal iluminada, pequena, que foi colocada ali às pressas, numa condição paliativa para o aluno. Ela precisa ser tão boa quanto as outras salas da escola. E esses alunos precisam ter acesso aos mesmos serviços da escola. Por exemplo, cantina, laboratório de informática, laboratório de línguas, laboratório de química, a biblioteca, as quadras, o pátio, os mesmos banheiros, né, vestiários. E na maioria das vezes, a EJA acontece no período noturno, então as escolas não têm funcionários para abrir todos esses ambientes, e aí eles acabam restritos somente àquela sala de aula, às vezes não tem nem cantina para o aluno comprar um lanche para ele, não tem nenhum tipo de alimentação, nada, e às vezes falta até água. Isso é uma negligência inaceitável em relação a esses alunos e precisa ser mudado, precisa ser alterado urgentemente. Quanto ao aspecto didático e pedagógico, a gente precisa primeiro falar das tecnologias. Essas salas precisam contar com recursos tecnológicos. A escola pública, mesmo a de ensino regular, já não dispõe de tanta tecnologia assim. São poucos os investimentos, é muito pouca a estrutura tecnológica dessas escolas, a ponto de ter um notebook por sala para o professor, lousa eletrônica, o data show e afins. Mas a maioria conta com laboratório de informática e é preciso que os alunos daí já tenham acesso também a esses laboratórios. Lá o professor pode diversificar um pouco o método de ensino dele, ampliar um pouco as possibilidades, ensinar esse aluno a mexer com o computador. Se esse aluno tiver alguma deficiência, vai ter tecnologia assistiva, né, para alunos com deficiência visual, auditiva, ou mesmo algum tipo de paralisia, né?
Se tiver necessidade especial, educacional especial, o aluno precisa contar também com esses recursos. E o mesmo vale para o material didático, que deve estar de acordo com a legislação e deve ser adaptado para alunos que tiverem necessidades educacionais especiais. Por exemplo, um aluno disléxico, por exemplo, ele vai precisar de um ledor, né? E assim por diante. O funcionamento da EJA ele é através de módulos de 6 meses cada. Cada módulo equivale a uma série. E para o ensino fundamental, as disciplinas têm que seguir a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que são Geografia, História, Matemática, Ciências, Educação Física, Artes, Inglês e Língua Portuguesa. No ensino médio, as disciplinas são Filosofia, Sociologia, História, Física, Química, Matemática, Ciências, Educação Física, Artes, Inglês e Língua Portuguesa. Então, eles têm que ter o mesmo acesso às mesmas disciplinas que os alunos da modalidade de ensino regular. Quando a gente pensa em espaço para um público como o da EJA, que são jovens e adultos, a gente precisa ficar atento à realidade desses alunos. O professor e o material didático, assim como a sala de aula, devem estar preparados para o ensino de adultos e não serem uma adaptação mal feita do ensino regular. Porque, como carece muito o número de pesquisas, de estudos sobre alfabetização de adultos, sobre práticas efetivas para pedagogia, para andragogia, né, que é o ensino de adultos, e principalmente de métodos também, material didáticos. Então, muitas vezes pega uma cartilha de alfabetização de crianças e passa para o adulto, pega um método de alfabetização de criança e passa para o adulto, e não é bem assim, né? É lógico que muitas coisas podem ser adaptadas, devem ser adaptadas, mas é preciso ficar atento às necessidades desse público. A alfabetização, principalmente, precisa ser voltada para essa faixa etária. E não usar contextos de educação infantil ou de ensino fundamental 1, é preciso usar o contexto social do aluno. Então, é preciso se preparar um ambiente para receber e ensinar jovens e adultos. Uma escola ela precisa pensar primeiramente na situação social e cultural desses alunos, para poder contextualizar os conteúdos, nas necessidades físicas, psicossociais, nos aspectos cognitivos, como que está o desenvolvimento cognitivo desses alunos e principalmente nas suas necessidades educativas. Então, cada sala de EJA ela vai ter que fazer uma adaptação necessária para o seu tipo de alunos, para a série que esse aluno vai cursar e também para o ambiente que esse aluno está vivendo, trabalhando, estudando e constituindo família e etc. Então, esse ambiente precisa ser todo moldado para o público e os recursos disponíveis precisam ser os mesmos do ensino regular. Então, para encerrar a nossa aula sobre o espaço adequado para educação de jovens e adultos, eu trouxe aqui alguns textos, alguns artigos para a gente refletir um pouco sobre como são os alunos que vão frequentar esse espaço. Primeiro artigo fala de inclusão escolar na EJA. A EJA tem, muitas vezes, jovens que passaram pelo sistema socioeducativo, que cometeram crimes, que estão em liberdade assistida, jovens com problemas com tráfico, problemas com a ficha criminal, problemas com drogas, com álcool, muitos problemas familiares, vítimas de violência, de abuso, e que são marginalizados pela sociedade. E o professor tem uma tarefa de incluir esse aluno ali na educação e mostrar para ele que a educação vale a pena, que vale a pena a dedicação dele aos seus estudos e que ele pode continuar esses estudos até mesmo o ensino superior, ou para aprender um ofício, uma profissão. Então, aqui nessa reportagem da educaçãointegral.org.br, tem os desafios da EJA para incluir quem a escola abandonou. É bastante interessante, vale a pena ler. Além disso, as salas de aula da EJA também têm alunos de idades diferentes, com vivências e experiências variadas, e isso pode gerar muitos conflitos,
principalmente quando tem que fazer algum trabalho juntos e tal. E como que a gente lida com esse problema? Então, a gestãoescolar.org.br trouxe essa reportagem para dar dicas de como lidar com esses conflitos entre pessoas de idades diferentes e com experiências de vida diferentes, com vivências diferentes. Vale a pena olhar.